Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, conversando mais uma vez sobre o lúpulo. E, como sempre, eu gostaria que vocês se apresentassem. Claro, olá Ana, olá pessoal que nos assiste, espero que todos bem. Hoje eu tive a imensa honra de atender o convite da queridíssima Ana para conversarmos sobre o lúpulo. E eu sou médica, meu nome é Janaína Barbosa e eu trabalho com a prática ortomolecular que se imbui de cuidar do ser humano com a visão daquilo que a natureza já nos traz pronto. Então, o lúpulo acabou entrando no meu rol de prescrição, pela ação terapêutica potencial que ele exibe. Então, estou muito grata de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Renato. Oi, Ana. Obrigado pelo convite também. Doutora, tudo bom? Bom, gente, meu nome é Renato Reis. Eu trabalho na Bembev, mais conhecida como Ambev aqui no Brasil, tá? Sou mestre cervejeiro de formação pelo IBD, pela companhia. Cicerone também, certificado de cerveja de serviço. E, basicamente, eu trabalho com o desenvolvimento de novos produtos. De maneira geral, vocês podem imaginar que é basicamente cerveja, grande parte do nosso portfólio, mas eventualmente algum outro tipo de produto, bebidas, quase sempre alcoólicas. Hoje eu atendo o desenvolvimento de inovação para o que a gente chama de bioandina, que é o Chile, o Paraguai e a Bolívia, e também o Uruguai. Mas também já tive diversos projetos aqui no Brasil, uma pequena participação também na Argentina. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer essa conversa aqui, tá? Eu acho que a gente vai ter conversa aqui por uns 3 episódios, porque é muito assunto bacana. Né? Vou começar com a doutora Janaína, porque eu acho que assim, nós começamos a cultura do lúpulo muito recente, a história do Brasil é muito recente. E eu me lembro que quando começou, né, esse novo episódio, esse novo capítulo da história do lúpulo, nós não tínhamos literatura suficiente chegando no país para ter informação a respeito do cultivo do lúpulo. E eu me lembro que muitos produtores foram atrás de informações, né, sobre o cultivo da cannabis. E aí a gente entende, né, que a cannabis, né, e o lúpulo são primos, e a gente, nessa conversa, né, do lúpulo além da cerveja, a cerveja chama atenção, né? A cerveja é o que faz o lúpulo, né, ter atenção no país. Mas a utilização dele na farmácia também é incrível. Então, a doutora Janaína poderia falar um pouquinho para a gente sobre, né, o lúpulo nessa modalidade farmacêutica? Nossa, com certeza. O lúpulo é uma flor também feminina de uma planta que a gente chama cientificamente de Humulus lupulus, né? Então, o lúpulo em si é a florzinha. E essa flor é a planta inteira, é um primo botânico da cannabis sativa, SP, que seria o nome correto também, botanicamente falando, hoje em dia classificado assim. Todas elas fazem parte da família Cannabaceae. Então, elas são primas irmãs, são bem aproximadas, botanicamente falando. Como eu fui estudar o sistema endocannabinoide e a ação da cannabis dentro do corpo humano, foi natural que eu acabasse também descobrindo, como você vê, do lado da cerveja, descobri que tinha a ver com a cannabis. E eu, do lado da cannabis, descobri que tinha a ver com a cerveja. Eu falei, gente, que incrível! Como é que poderia suspeitar, né? E quando eu fui estudar mais a fundo, eu percebi que elas têm ações bastante parecidas, e essa flor traz consigo elementos moleculares que têm ação terapêutica. Então, para traduzir assim, a gente tem dentro da planta substâncias que têm ação igual ao remédio dentro do corpo humano e de animais também. E é muito legal essa associação, entender que essa substância é produzida pela planta também para se defender. Então, ela defende ela e defende a gente. Sim, eu tenho, né, estudado, pesquisado bastante. Outro dia mesmo eu recebi um medicamento, né, que a mistura de valeriana com Humulus lupulus, né, tem um efeito terapêutico, calmante. Eu achei incrível, né, porque você passa do medicamento completamente alopático, de repente, para uma coisa mais... Não sei se eu estou usando o termo certo, mas é mais ou menos isso, não é? É exatamente isso. Nós começamos a entender que determinadas plantas, então você citou muito bem a valeriana, quem nunca tomou um chazinho de boldo para um desconforto ali do fígado, né, que os entendidos falam, que você toma um troço resolve, e tem milhares de outras plantas, o mentol, que a gente usa naquelas pomadas que aplica para respirar. Então, o ser humano ele já se relaciona com a natureza há muito tempo nessa parte terapêutica, né?
O que a gente não sabia é da potência que tem dentro da flor do lúpulo, porque ela traz ali óleos essenciais e esses encontram dentro do corpo humano receptores para ações terapêuticas. Então, é o sistema chave e fechadura atuando de forma bem específica. Isso dá para nós médicos uma coisa chamada segurança, que é o que a gente mais sonha quando a gente vai cuidar de alguém. Porque não faz muito sentido eu te dar um remédio que lá na frente te causa mal. Isso vai contra os princípios da medicina, sabe? E parece que nessas plantas nós encontramos benesses que, obviamente, vendo a dose, a indicação sempre, né, gente? Até para beber água tem dose, imagina, para você usar qualquer planta. Então, você vê benefícios reais na saúde das pessoas. Então, você citou aí o efeito ansiolítico. Ele tem um efeito de diminuir a ansiedade na gente, por conta daquilo que contém nele, que são substâncias incríveis, dessas moléculas. Eu citei aqui o ansiolítico porque foi o que veio, né, para mim, mas acho que deve ter muita aplicabilidade, né? O lúpulo, acho que, né, tem sido pesquisado, tem sido estudado, e você sempre fala muito sobre, né, essa questão dos óleos essenciais. Então, acho que nós estamos tendo no país bons resultados na colheita para esse tipo de trabalho, não é, doutora? Já está sendo feito o trabalho com o lúpulo brasileiro? Já, eles estão estudando nas universidades e nas plantações, porque começou a se testar aqui uma teoria, que até então era só uma teoria, que a gente podia produzir lúpulo no Brasil. Ela era uma matéria alemã europeia, não fazia muito sentido. Só que fez, e as pessoas, como você e vários outros que a gente conhece, estão tendo sucesso. Agora, a planta começa a ser estudada nas faculdades. Então, por exemplo, já existem, hoje, deve ter mais, quando eu fiz a última pesquisa, vou te trazer o número exato, tá? Eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, que é um buscador científico de ciência. Então, você tem uma segurança naquilo que traz para você ler. São artigos indexados, assim chamados. E eram 16.200 resultados de estudos indexados para as ações antioxidantes do húmulo lúpulos. E o que é o antioxidante, né? É aquela substância que doa o elétron para que a outra substância deixe de ser um radical livre. Então, a gente está falando aqui do primeiro sistema que antecede, por exemplo, as patologias inflamatórias e crônico-degenerativas. Tudo se inicia com o estresse oxidativo em desequilíbrio. Então, a gente entende o húmulo lúpulos ou lúpulos como uma das primeiras substâncias medicamentosas de você oferecer para alguém que está com um problema que seja oxidativo, inflamatório ou degenerativo. E isso pode ser através do óleo essencial, pode ser através do kombucha, pode ser através da própria planta. São muitos os preparos hoje em dia. Nossa, incrível, incrível. Falando em kombucha, a gente volta a falar de bebida, e aí, Renata, eu jogo a bola para você. Assim, você, né, no Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev, aí no CIT, eu acredito que você trabalhe com bastante referência, com pesquisas, né, com o lúpulo. Fala um pouquinho para a gente, né, em relação ao lúpulo além da cerveja, ou até mesmo na cerveja de uma maneira diferente, que não seja para delegar o aroma e o amargor da cerveja, no caso. Claro, eu acho que a doutora já deixou alguns exemplos bem claros de como o lúpulo é benéfico para a saúde do ser humano, não? E evidente, conforme tanto as parcerias com fornecedores, indústrias de lúpulo, plantadores e indústrias que transformam esse material em outros produtos, como extratos, a separação de óleos essenciais, com o avanço dessas tecnologias de produtos de lúpulo, junto com a questão do conhecimento do consumidor, atrelado inicialmente ao mercado derivado da cerveja, porque o lúpulo é uma matéria-prima básica para a produção de cerveja. Conforme o mercado de cerveja amadurece e o consumidor começa a entender melhor e conseguir não só saber do que se trata a matéria-prima, mas entender quais são os benefícios disso para si mesmo e quão agradável é o lúpulo em um perfil sensorial, a busca para esse produto acaba crescendo cada vez mais e acaba extrapolando o universo só da categoria de cerveja e acaba abrangindo alguns outros mercados que são extremamente relevantes. Evidente, eu posso falar um pouco aqui sobre o mercado de bebidas, que é o meu foco, mas acho que a doutora também deixou bem claro que há aplicações para a indústria farmacêutica, a indústria de outros tipos de alimentos sólidos que podem contribuir bastante com esse produto para as pessoas, tá? Tem alguns exemplos bem legais de desenvolvimento que já foram feitos, alguns relativamente simples, como são o caso de águas lupuladas,
hop waters ou hop seltzers, que são comumente vendidas principalmente nos Estados Unidos. A gente já lançou aqui no Brasil com a marca Patagônia, em uma ativação bem legal, que não só explora a questão do lúpulo, mas também tenta trazer um tema de consumo consciente de álcool, de bebidas alcoólicas, entregando para o consumidor um produto que não só vai fornecer refrescância, por ser uma água com um perfil aromático mais fresco, cítrico, um pouco herbal, mas também a ideia de que durante um consumo um pouco mais intenso de cerveja, de alguma outra bebida alcoólica, a importância de se hidratar, tomar um produto que não tenha álcool nessa jornada para, evidentemente, não ter um problema de saúde posterior, tá? Então, a gente também já lançou na Argentina, dentro da marca Patagônia, que inclusive era produzida lá na cervejaria em Bariloche, uma água lupulada também, com 2 perfis de lúpulos diferentes. E essas categorias novas, enfim, eu posso falar de diversas outras categorias aqui, porque hoje no Chile, por exemplo, tem um produto que vende relativamente bem, que chama Wine Beer, que é basicamente um vinho espumante com infusão de lúpulo, então traz uma diferenciação para o produto também. Hoje no mercado, tanto aqui no Brasil como fora, a gente consegue encontrar outras categorias como cidra, por exemplo, lupuladas. O mercado de cidra é bacana porque tem uma referência bem legal de cerveja com relação ao produto, por conta do processo, é um processo fermentativo relativamente similar ao de cerveja e de vinho. E essas categorias, elas já estão avançadas a um nível de não só comunicar a questão de que tem lúpulo, mas também comunicar alguns outros benefícios, como a variedade de lúpulo, perfis dessas variedades que são distintos. Então, um produto feito com lúpulo Galaxy, um produto feito com lúpulo Citra, já é uma coisa que se comunica muito no mercado cervejeiro, das variedades de lúpulo, porém, para outras categorias acabava sendo muito genérico, só falava que continha lúpulo, e hoje a gente já encontra algumas marcas falando, contém uma variedade específica, e além disso, um outro ponto é que algumas indústrias já exploram como se utiliza o lúpulo dentro do processo. Então, se tem exemplos claros de marcas de outras bebidas que trabalham com dry hopping, que até então era uma tecnologia feita exclusivamente de aplicação de lúpulo para cerveja, que a gente já consegue encontrar latas de algumas outras bebidas dizendo que passa por um processo de dry hopping com variedades específicas de lúpulo. Então, de fato, conforme eu disse, conforme o consumidor acaba adquirindo mais conhecimento, acaba se interessando mais, essas outras categorias se tornam mais atrativas, o lúpulo se torna mais atrativo para essas outras categorias, porque de fato são temas que as pessoas buscam no seu dia a dia. O meu ponto aqui é muito mais de satisfação sensorial, mas, como a doutora falou, tem muito do tema de benefício funcional para as pessoas. E são coisas que, evidentemente, para uma categoria de bebida alcoólica ainda é um pouco delicado explorar por conta do consumo de álcool atrelado a esses produtos, mas existem vários outros exemplos de lúpulo, de aplicação de lúpulos em bebidas não alcoólicas, que aí sim a gente consegue explorar com maior intensidade a questão do benefício funcional. Uma curiosidade, Renato, assim, falando um pouquinho, traduzindo um pouquinho para o público mais leigo que não conhece as características de um citra, por exemplo, vocês quando fazem uma água lupulada, o perfil sensorial desse lúpulo ele é mais aromático do que de amargor, e vocês falando do que nós estamos aqui cultivando aqui no Brasil, você já sabe nos dizer qual seria o lúpulo que seria ideal, que fosse mais propício para esse tipo de bebida? Claro. Primeiro ponto, na maioria das outras categorias de bebidas que exploram lúpulo é muito mais voltado para um tema de aroma do que um tema de amargor, tá? Porque eles buscam justo uma categoria, por exemplo, de uma água lupulada, ela vai tentar trazer essa intensidade de frescor, refrescância, que alguma variedade de lúpulo possa trazer, do que um amargor, porque, de maneira geral, é um produto simples para ser feito, pode ser feito com uma infusão ou com a aplicação de algum óleo essencial direto de lúpulo, e a gente trabalhando com amargor nesse tipo de produto, acaba que o amargor fica muito mais intenso do que na cerveja, porque a cerveja não só contém água, e álcool, tem Sim. diversos outros sólidos solúveis, que é o que a gente chama de corpo da cerveja, que consegue amenizar e equilibrar esse amargor. Então, dependendo da categoria, se é uma categoria de um produto mais seco,
ou que não tenha corpo nenhum, como uma água lupulada, por exemplo, a gente explora muito mais o tema de aroma, para trazer esses benefícios do lúpulo, que também vão estar ali presentes, sabe? Pode conter antioxidante, pode conter os óleos essenciais, mas tentando desviar um pouco da questão do amargor, porque acaba que esse amargor fica muito intenso e, de certa forma, até desagradável, porque a gente não consegue balancear ele tão bem e não consegue fazer um produto tão fácil de se tomar, tá? E com relação às variedades do Brasil, de fato, aqui no Brasil, a gente está iniciando muito esse tema da plantação de lúpulo. A gente não tem uma disponibilidade de variedades tão extensa como a gente tem de produtos importados, mas o que chama mais atenção são os perfis de lúpulos mais voltados para os perfis de lúpulos americanos, que são os que conseguem entregar maior intensidade de aromas frutados, de frutas amarelas, frutas cítricas, que acabam sendo mais atrativos para esses tipos de produto. Então, variedades como Cascade, Amarillo ou Citra são os mais buscados para esse tipo de produto de maneira geral. Perfeito, maravilhoso. Doutora Janaína, voltando um pouquinho, né, para você, é uma pergunta que eu gostaria de fazer em particular, porque a gente entende que nós que somos do meio cervejeiro, né, o boom do lúpulo brasileiro assim, foi realmente um boom. Teve uma grande expectativa, gera um grande burburinho. Como aconteceu isso dentro da medicina? Qual foi a receptividade que o lúpulo teve do público em geral, né? Que eu sei que você trabalha tanto com isso, você divulga, você propaga, você, né? Tive o prazer de te conhecer numa palestra maravilhosa. Então, assim, como é que as pessoas recebem? Como é que foi isso na medicina? Eu vejo que os colegas e pacientes, né, pessoas, familiares, todos ficam muito espantados quando sabem que dentro da cerveja tem propriedades terapêuticas, sim, comprovadas, e que a gente pode melhorar, que no caso é o trabalho do nosso amigo querido, tornando a bebida mais palatável ou com uma dose maior, porque a gente tem que pensar nisso, a diferença, né, do remédio e do veneno é a dose. Então, se eu quero um efeito antimicrobiano naquela bebida, eu tenho que ter uma dose. Se eu não atingir essa dose, ela não tem esse efeito. Estou dando um exemplo do mundo cervejeiro. Para a mesma coisa, a gente pensa para o ser humano. Então, o que eu tenho visto é uma animação grande por parte dos colegas que também exploram a natureza como potencial terapêutico, né? Ou como seu principal arsenal. Tem sido muito bem recebido. O humuleno, que é um dos óleos essenciais muito presentes no lúpulo, né? Ele já é largamente utilizado em associação com medicações do mundo da cannabis. Então, os terapeutas, os médicos que prescrevem cannabis, que já estão estudando essa matéria botânica necessária, uma atualização obrigatória da fisiologia humana, né? Não é uma escolha que você faz. Você tem que saber que existe agora um sistema químico que você não estudou na faculdade, porque não sabia antes, né? Antes, eu digo, desde 1993, mas tá. Então, agora sabemos. Então, a gente precisa conhecer para poder ter aplicação terapêutica. Então, eu te digo assim, os que conhecem estão animadíssimos. E como é que funciona a questão legal na medicina? Porque na cerveja, por exemplo, os lúpulos eles precisaram ser registrados, teve todo um processo dentro do Ministério da Cultura para poder, né, registrar todas as variedades para que realmente, de fato, fosse um produto, um insumo de qualidade, de referência. Na medicina também teve essa parte muito burocrática a ser vencida ou foi mais fácil? Como não é um remédio, ele é um óleo essencial para que a gente tenha acesso no mundo médico, por exemplo, é assim que a gente vai ter. A gente não vai prescrever a flor do lúpulo, né? Ainda que seja um grande sonho meu. Se quer saber bem, imagina, vai comprar um saquinho e vai fazer um chá. Outro vai fazer um preparado lipofílico, porque aí tem que ver as características que provavelmente a planta se beneficia mais para poder oferecer, né? Mas é meu sonho que as pessoas tirem a medicação da origem, da fonte, sem ficar transformando muito. Mas hoje o que a gente tem são os blends de óleos essenciais, que vão conter o humuleno, e outros óleos essenciais que tem nessa planta. Então, tem uma regulação. Agora, eu não sei te dizer se isso passa pela Anvisa ou pelo MAPA, mas deve ser a Anvisa, porque é humano, deve ser Anvisa, né? Deve ser a Anvisa. Então, a Anvisa, ela tem que autorizar, tem que ter passado por ela, para a gente poder até indicar, né? Então, eu não tenho vínculo com nenhuma marca, de nenhuma empresa, de nenhum tipo de medicação. Mas a gente sabe algumas que têm já
um grau de confiança legal no mercado, eu particularmente vou orientar que o meu paciente procure um terapeuta de óleos essenciais quando eu vejo que ele precisa usar muitos óleos, entendeu? Senão eu vou prescrever junto com a cannabis. Dentro da prática real, é assim que o lúpulo entra na minha vida. Eu posso usar o alfa-muleno ou o muleno quando eu preciso de uma ação visando o aumento da resposta imunológica do meu paciente, principalmente frente à ação de micro-organismos, de patogênios, para ajudar a microflora a se reposicionar, que aí, nosso papo vai embora. Nossa, é muita coisa, muitos benefícios, né? Muito. Exatamente. E eu sei que tem muita coisa que a gente gostaria de falar aqui. Renata, tem alguma coisa que você gostaria de destacar como muito bacana que está sendo feito, né, além da cerveja? Ou que você tem alguma referência fora do país que você fala, não, quero fazer isso daqui com lúpulo também aqui no país? Tem diversas categorias, na verdade, que são interessantes, que a gente já vê o movimento no mundo, em diferentes continentes, e aí cada continente explorando de uma maneira diferente. Mas o mercado brasileiro acaba sendo tendo um reflexo muito forte dos Estados Unidos e da Europa, principalmente, não? E hoje a gente encontra algumas marcas do que eles chamam de hop seltzer, ou como a gente quiser definir como hop water ou água lupulada, que além de trazer toda a questão do lúpulo, acaba trazendo algum outro tema adicional, como nutrópicos, adaptógenos, que acabam gerando algum efeito, não só sensorial, mas alguma outra sensação, que isso ajuda a potencializar o produto como um benefício para a pessoa, de fato, querer comprar o produto, que além do lúpulo, acaba trazendo alguma diferenciação com efeitos de sensações. Então, tem um exemplo bem emblemático que chama Hop Water, basicamente não é o nome da marca, os Estados Unidos vende bastante, que é de fato uma água lupulada com L-tianina, e além do lúpulo traz a questão da L-tianina. No Brasil ainda tem muitas discussões de como trabalhar isso, que categoria de bebida poderia ser enquadrada, mas já existem diversas coisas acontecendo no mundo que a gente pode tomar como referência. Tem um outro exemplo legal, aí voltando já para a aplicação do lúpulo de uma maneira diferente na cerveja. No Japão, se lançou um produto, uma cerveja sem álcool, com o que eles chamam de um extrato de lúpulo maturado, que é basicamente um lúpulo que passou por um processo de oxidação e separação de componentes, e que esse produto explora o claim de redução de gordura abdominal. Então, existe um estudo científico que comprova, ele acaba sendo um pouco polêmico, porque é para uma determinada categoria de pessoas com um índice de massa corporal específico. Além disso, você tem que consumir essa cerveja sem álcool todos os dias durante 2 meses, se eu não me engano. Então, acaba que tem vários temas de restrição atrelados ainda, mas são coisas que já estão um pouco mais avançadas fora do Brasil, que eventualmente isso vai refletir aqui, porque a gente se espelha bastante nesses mercados. Então, assim, eu acho que o principal ponto hoje no Brasil, para a nossa indústria de lúpulo local, hoje ainda é muito focada em comunicação e gerar conhecimento para o consumidor, primeiramente do que é lúpulo. Acaba que o mercado de cerveja artesanal já é bem fácil de conversar sobre lúpulo, mas ainda no mercado para consumidor de cerveja mainstream ou de outras categorias de bebida, muita gente sequer conhece o que é lúpulo, então tem um trabalho muito forte ainda para aqui no Brasil para a gente ensinar as pessoas do que a gente está falando, que matéria-prima que é e quais são os benefícios atrelados a isso. E então, não só no mercado de cerveja, mas em diversas outras categorias, começar a trabalhar com mais intensidade com esses produtos. E o sorriso fica daqui a aqui, assim, porque eu acho que quando a gente fala de lúpulo, né, eu acho que tem alguma coisa mágica nessa planta que encanta, né? Eu já costumo dizer que quando você passeia numa plantação de lúpulo, você já tem um encantamento natural, né, doutora? E aí, quando a gente traz para toda essa referência que vocês estão falando, é melhor ainda, né, doutora? Você vê na prática o que a gente imagina que possa acontecer, não é? Você vê que coisa linda, Ana. O que o Renato citou agora é um dos elementais que eu mais prescrevo, a L-teanina. Ele é um aminoácido derivado do chá verde e ele tem a função de modular a produção de ondas alfa-cerebrais, que são as ondas elétricas que a gente produz no cérebro em estado de meditação. Isso a gente usa para ansiedade, a gente usa para o TDAH, a gente usa para o autismo, a gente usa para insônia, a gente usa para pessoas que vão prestar concurso. É excelente a ação. Olha o que ele está falando de medicina.
Então, amados, olha, eu estou assim, ó, muito feliz. Eu acho que a gente está participando de um momento histórico da humanidade, onde esse conhecimento que a natureza trouxe para a gente, essa tecnologia exata, perfeita, ela está sendo colocada em prol da nossa saúde, porque eu garanto para você que funciona. Eu trabalho com essa molécula há 15 anos. Eu tiro os pacientes que tomam remédio tarja preta, que não querem mais, que não precisam mais desmamar, com esse tipo de substância. Isso funciona de verdade. Isso está presente no chá verde, por exemplo. Aí você tem de kombucha, que é feito de chá verde, que dentro vem as catequinas, mas também vem a L-teanina, aí você vai lá e coloca o lúpulo. Aquilo não é só uma bebida, gente. Aquilo é uma medicação de altíssima potência. Altíssima. Incrível, né? Incrível isso. Incrível. Eu acho que assim, a gente está escrevendo um capítulo muito importante na história do país, né? Porque a gente está conseguindo, né, com que o agro, né, avance, né? Nós temos um crescimento, né? Nós estamos fazendo em um ano que levaria 10 anos para serem feitos, e eu fico super feliz em ver que, olha quanto tempo você já pesquisava isso, né, doutora? Quanto tempo você já trabalha com isso? Olha quanto tempo, e hoje a gente tem a possibilidade de ser meio que um porta-voz, né? De falar mais, né? Porque quando a gente traz para o assunto da cerveja, a gente se aproxima mais do público, né, com uma linguagem que a gente vai abranger tudo isso, não é isso? Mais ou menos isso? Ou eu viajo muito, eu sou muito empolgada? Não, nossa, é perfeitamente isso, Ana. Você entender o paradigma da bebida, existem indicações para o paciente tomar cerveja hoje de boa qualidade. E agora? Você vai querer discutir sobre micróbio? Os meus pacientes recebem prescrição, alguns, né, gente? Quem precisa. Você vai usar a cerveja, mas tem que ser o quê? Uma cerveja de fermentação natural, que ela não tenha sido pasteurizada, que ela seja lupulada. Você vai tomar uma dose 3 vezes por semana. Eu prescrevo isso, porque isso é medicamento. Na Alemanha, os funcionários recebem vale alimentação, que tem direito à cerveja. Isso é uma questão cultural. Então, lá onde eles criaram, onde surge a monja, né, que vai fazer as primeiras cervejas do mundo e tal, é a cultura deles, igual se toma um refri, se toma um mate aqui, você vai beber uma cerveja e tá tudo certo. Isso não é considerado alcoolismo, né? Para você falar de alcoolismo é uma outra coisa, é um outro lugar, a pessoa está doente, ela está disfuncional. Então a gente está falando do uso que é terapêutico, do uso para a saúde. Você vê nos Estados Unidos a água lupulada, aí gente, vamos fazer essa, pelo amor de Deus, uma água lupulada que tem anina. Incrível! Renato já está preparando, né, aí os bastidores para que isso aconteça em breve, não é não? Claro, e além disso, acaba que alguns desses tipos de produto têm uma elaboração muito simples, assim, não é nada que a gente necessita de uma instalação super complexa para produzir esse tipo de produto, acaba sendo que são infusões que a gente consegue fazer de maneira relativamente rápida e com qualidade. Eu acho que é isso super importante. Além de todos os benefícios, a gente consegue fazer com facilidade os produtos. Olha só, como a gente está indo super bem. Eu acho que, provavelmente, nós temos assunto para outras conversas. Eu queria agradecer imensamente, né, a participação de vocês. A gente, né, os capítulos, os episódios estão pequenos, mas quem sabe surja um capítulo 2 dessa conversa, porque eu acho que nós temos aí papo para mais de metro, como a gente costuma dizer isso, bebendo cerveja, né, Renata? É papo para mais de metro. Né? Queria agradecer a vocês e perguntar se vocês têm alguma consideração final a fazer, né? Eu acho que deixar o @ de vocês é super importante, porque eu acho que muita gente vai procurar Renato e doutora Janaína por aí para poder saber o que está acontecendo nesse universo. Eu vou me despedir agradecendo. Amei a nossa conversa. Acho que é importante a gente desmistificar as questões, né? E entender para que serve esse tanto de coisa maravilhosa que tem aqui fora nesse planeta incrível. Então, eu estou bem feliz em poder falar sobre isso com vocês, saber que já temos, então, quem sabe, uma água lupulada maravilhosa sendo preparada aí para a gente consumir. E, quem sabe, até o capítulo 2, né? Muito obrigada, viu? A doutora também agradece a participação, foi um prazer.
E deixa aqui o meu arroba @RenatoC_Reis, para quem quiser ficar à vontade, quiser fazer consultas ou buscar alguma referência de produtos, ou enfim, quiser conversar para me chamar para tomar uma cerveja, também fica à vontade, tá? Porque acho que são essas conversas sempre vai ajudar a enriquecer e gerar mais conhecimento para o consumidor de maneira geral. Eu fico muito feliz da indústria de lúpulo estar evoluindo com tanta velocidade aqui no Brasil, porque eu particularmente sou fã e vou estar sempre disponível para que vocês precisarem de ajuda, de consulta. E, enfim, agradeço enormemente o convite também.